Vamos estudar hoje os seres vivos e os seres não vivos. Vamos também falar da cadeia alimentar e dos seres vertebrados e invertebrados. Mas antes, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixe um joinha. Estudem com dedicação. Sempre que precisar, pausa o vídeo para você poder ler o texto e aprender bem esse assunto que é muito interessante. Os seres vivos se caracterizam por possuir células, né? Todo ser vivo, ele nasce pequenininho e as células vão se multiplicando e assim o ser vai crescendo. Todo ser vivo tem um ciclo vital. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele desenvolve, né? Ele reproduz, né? Deixa os descendentes, ele morre. Todo ser vivo se movimenta. Todo ser vivo precisa de alimento. O alimento serve para fornecer a energia necessária para que o ser vivo possa desenvolver todas essas características. Mas o que difere, né? Qual é a diferença dos seres vivos e os seres não vivos? Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive o ser humano, os fungos, as plantas, né? Os protozoários e as bactérias também. Os seres não vivos são aqueles inanimados, ou seja, aqueles que não têm vida, não possuem vida, mas eles também são importantes na natureza, como o ar, a água, o solo, as pedras, né? São seres que não têm vida, mas são importantes para manter a vida dos seres vivos. Os seres vivos apresentam algumas características específicas, né, como são listadas a seguir e as que eu já falei antes. Os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver. Todo ser vivo ele é formado por células, né? As células formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema e o sistema forma, né, o ser. Todos os seres vivos se reproduzem, né? Deixam descendentes, tanto os vegetais quanto os animais. Para realizar o metabolismo, os seres vivos precisam de energia. Uma característica exclusiva dos seres vivos é a respiração, né? O ser vivo ele precisa do oxigênio, no caso dos animais, e os vegetais, eles inspiram o gás carbônico e expira o oxigênio. Mas todos os seres vivos respiram. É importante perceber que nós estamos constantemente precisando dos seres não vivos, até mesmo para a sobrevivência, no caso dos animais, né, da água. Os vegetais precisam do solo e assim há essa troca entre os seres vivos e os seres não vivos. Os animais, eles apresentam as características para diferenciar um dos outros. Uma dessas características pode ser a presença de dos ossos ou não. No caso
dos animais vertebrados, que são aqueles que possuem ossos, formando uma coluna vertebral, né, e o esqueleto. E essa estrutura esquelética é que ajuda a proteger os órgãos e permite que os animais sejam maiores. Esses animais vertebrados são divididos em 5 grupos: os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Os animais invertebrados não possuem os ossos, e algumas espécies possuem um corpo mole, outros apresentam uma estrutura mais rígida, né, que ajuda a sustentar o corpo, no caso dos insetos. Esses seres invertebrados, eles também são classificados de acordo com o local onde ele vive, ou seja, tem os seres invertebrados terrestres ou aquáticos. Os vertebrados, né, os peixes, são animais vertebrados aquáticos que possuem a pele coberta por escamas. Esses também têm uma capacidade de respirar embaixo d'água, porque o sistema respiratório, os pulmões, são adaptados para respirar embaixo d'água. Os répteis são animais vertebrados. Esses podem ter a pele coberta por escamas ou por uma carapaça, né? Uma estrutura mais rígida, mais dura. E a maioria dos répteis são animais terrestres e eles nascem de ovos. Os anfíbios são animais vertebrados que têm uma pele lisa e úmida. Por isso eles vivem perto de locais com água, como os rios, as lagoas, mar, né? Uma das características dos anfíbios é que eles nascem na água e desenvolvem na terra. Então eles passam a parte da vida na água e o restante da vida na terra. As aves são animais vertebrados, eles nascem de ovos e têm um corpo coberto por penas, além das patas, bico e asas. Os mamíferos são os animais vertebrados que, quando são filhotes, eles se alimentam de leite das mães. Podem ser aquáticos ou terrestres. Os animais invertebrados são animais terrestres, né, ou aquáticos. Os terrestres são geralmente esses insetos, como vocês estão vendo aqui nessa figura. Os invertebrados terrestres vivem em um ambiente seco, né? São animais que passam a maior parte da vida em um ambiente com solo seco, mas com a terra úmida. São as abelhas, as formigas, os mosquitos, aranha, escorpião e todos os insetos que vocês conhecem. Os invertebrados aquáticos, né, eles podem ser de água doce ou de água salgada. São animais que podem ser encontrados em todo o mundo, né, tanto na água doce como nos rios, lagos, na água salgada, como nos mares e nos oceanos. Os crustáceos, né, o polvo, coral, a estrela do mar, a lagosta e muitos outros seres. Todos os seres, né, vivem no ambiente, no ecossistema. E o que é ecossistema? É um conjunto de elementos vivos, né, dos seres vivos e dos seres não vivos, né, os seres bióticos e abióticos, em uma determinada área. Esses seres, no ecossistema, eles trocam, né, influências ou transferência de matéria e energia, assim promovendo um equilíbrio estável desse ecossistema. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui seres, né, carnívoros, onívoros, né, seres que os decompositores, que estão aqui decompondo essa matéria morta.
Aqui vocês estão vendo aqui essa ave, né? Um urubu, ele comendo carne, também ele ajuda na decomposição de seres de matéria morta. E todos esses animais fazem parte de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a relação de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. A cadeia alimentar, ela descreve apenas um dos possíveis caminhos do alimento no ecossistema. O equilíbrio ecológico depende diretamente da interação ou das trocas e das relações que os seres vivos estabelecem entre si com o ambiente em que vive. Nesse caso, nós estamos vendo aqui um exemplo de uma cadeia alimentar, onde os vegetais, que são seres autótrofos, né, produzem o seu próprio alimento. Um consumidor, que é um ser que se alimenta dos vegetais, serve de alimento para um roedor, que serve de alimento para a coruja. Quando essa coruja morre, ela vai ser decomposta, né, pelos seres decompositores, e vai transmitir a energia para o solo em forma de adubo, vai adubar, né? Essa energia passa para o solo, que vai fornecer energia para outros ou novos seres produtores. Nessa imagem você está vendo aqui como um vegetal ele retira do solo o seu alimento, a energia necessária para o seu desenvolvimento. Biotas, né, é o conjunto dos seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico. Os tipos de abiotas são os produtores, que são seres autótrofos, né, ou melhor, que produzem o seu próprio alimento. Esse grupo é representado pelos vegetais. Os consumidores, que são seres heterótrofos, esses seres consumidores, eles se alimentam dos vegetais, que são os produtores. Os consumidores podem ser consumidor primário, que está no segundo nível, os terciários, quaternários e assim por diante. Os decompositores, representados pelos fungos e as bactérias, esses seres fazem a decomposição da matéria morta, transformando, né, essa matéria morta em energia para o solo. Aqui um exemplo da cadeia alimentar. Os vegetais são os produtores, produzem o seu próprio alimento. No segundo nível, nós temos o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e quaternário, consumidor final, que depois de morto é decomposto e serve de transmitindo a sua energia para os vegetais. Lembrando que a cadeia alimentar é uma relação de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. Os autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. São a base da cadeia alimentar, pois eles mesmos produzem a energia que será repassada aos outros seres vivos. Os autotróficos produzem seu próprio alimento. E os seres heterotróficos, eles dependem ou são aqueles que obtêm a energia e os nutrientes se alimentando
de outros seres vivos. Eles são os consumidores na cadeia alimentar, podendo depender direta ou indiretamente dos seres autotrófos. Veja bem, os seres heterotróficos, eles alimentam diretamente dos seres autotróficos quando, por exemplo, os bovinos, né, vacas e bois, se alimentam do capim. Então, eles estão alimentando diretamente. Ou indiretamente, quando ele se alimenta de um ser que se alimentou dos seres autotróficos. Exemplo, quando um roedor se alimenta, por exemplo, de um gafanhoto. Na cadeia alimentar, né, nessa troca de energia, os produtores são a base da cadeia da pirâmide alimentar. O produtor, ele transmite a energia para o consumidor primário. O consumidor primário que se alimentou da energia do produtor serve de alimento para o consumidor secundário, que com a energia que ele consumiu do consumidor primário, serve de alimento para o consumidor terciário, que transmite a energia para um consumidor quaternário, e assim vai até o consumidor final, que tem a sua matéria decomposta pelos decompositores. Atenção, só para lembrar, a cadeia alimentar é a relação de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. É por meio da análise da cadeia alimentar que é possível observar os nutrientes e a energia fluindo entre os seres vivos que vivem naquela região. Exemplo, uma planta serve de alimento para a borboleta. A borboleta serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a serpente. E assim segue sucessivamente a cadeia alimentar. Mais uma imagem aqui para vocês poderem analisar como funciona esse ciclo, né, da alimentação. Né, os produtores, consumidor primário, que é o primeiro consumidor, o consumidor secundário, o consumidor terciário e aí o consumidor final, né? Ele morrendo vai ser decomposto e essa energia decomposta serve de nutrientes, serve de energia para novos seres produtores. A teia alimentar é quando várias cadeias alimentares entrelaçam entre si. Nessa imagem vocês podem ver aqui que o vegetal, né, o ser produtor, ele serve de alimento para dois animais diferentes, que também servem de alimento para animais diferentes. Então, há uma interação e uma ligação entre a cadeia alimentar. Mas a teia alimentar nós veremos nas próximas aulas. Então, vamos continuar falando da cadeia alimentar. Bem, na cadeia alimentar nós temos os animais herbívoros. Os herbívoros pertencem ao segundo nível da cadeia alimentar. Esses animais são conhecidos como os consumidores primários. É aqueles que consomem os vegetais. Os animais carnívoros, né? Esses animais são seres vivos que se alimentam de outros animais. O carnívoro, ele se alimenta do animal herbívoro, que é chamado de consumidor secundário. O animal carnívoro, como o nome bem
se alimentam de carne. Os decompositores são os seres que se alimentam da matéria morta e de excrementos, transformando assim essas substâncias, né, essa energia, em nutrientes para os seres produtores. São representados pelos fungos e as bactérias. Um exercíciozinho para poder fixar, né, os assuntos estudados, e eu espero que vocês concentrem bastante. Segundo a ecologia, o que são os biotas? É um conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico em estreita correspondência com as características físicas, químicas e biológicas do ambiente. Ou seja, é a relação entre todos os seres, onde um até serve de alimento para os outros, mantendo assim um equilíbrio no ecossistema. Quais são os tipos de biotas? Os produtores, consumidores e os decompositores. O que é uma cadeia alimentar? É a relação de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. Como é composta uma cadeia alimentar? Ela se compõe dos produtores, dos consumidores e compositores. Todos os organismos que se alimentam de outros seres são chamados de consumidores. Quais são os tipos de consumidores? Os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Lembrando que os herbívoros se alimentam dos seres produtores, que são os vegetais. Carnívoros se alimentam de outros animais, né, que comem carne. E os onívoros se alimentam tanto dos vegetais quanto de carne. O que são os seres autrotróficos ou produtores? São a base das cadeias alimentares, pois são eles que produzem a energia que será repassada aos outros seres vivos. Os autotróficos produzem seu próprio alimento. O que são seres heterotróficos ou consumidores? São aqueles que obtêm energia e nutrientes se alimentando de outros seres vivos. O que são seres decompositores? Os decompositores são seres que se alimentam de matéria morta e excrementos. Qual o primeiro nível da cadeia alimentar e como é formado? O primeiro nível da cadeia alimentar são os produtores. Completa a frase. Animais herbívoros alimentam de seres produtores. Animais carnívoros alimentam de animais herbívoros, que é chamado de consumidor secundário. Animais decompositores alimentam de matéria morta e excrementos. Meninos, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Clarice Lispector. Espero que vocês estudem bastante e que tenham uma boa nota e que aprendam bastante esses assuntos. Um abraço.